Confiança na medicina, a ética perdida e a empatia de uma médica sem especialização. Você já ouviu falar de Patrícia Rosália de Mello Araújo? Esta médica, envolta em controvérsias, Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue então nem se você não é inscrever na prova nada. de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência, se auto-intitula como capaz de atuar em diversas áreas da medicina, alegando, inclusive, especialização em geriatria desde a infância. então eu sou uma pessoa muito estudiosa, desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. Durante uma audiência de processo ético no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERS, Patrícia afirmou ser uma generalista dos 1001 RQEs e que as leis do Conselho Federal de Medicina, CFM, permitiriam tal atuação. Em qualquer dos seus ramos ou especialidades, assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Em seu site, ela exibia uma série de cursos online e webinários, além de uma formação lato sensu em gerontologia e geriatria, sugerindo erroneamente aos mais leigos que isso equivaleria a uma pós-graduação completa em geriatria com clínica médica. Na realidade, essa apresentação não passava de uma maquiagem para encobrir a falta de qualificação verdadeira. No site www.medicinadomiciliar.com.br, ela também ostentava o título de embaixadora da paz, uma oraria paradoxal para uma falsa geriatra que, por mais de 2 décadas, mentiu para pacientes a domicílio. A realidade, no entanto, é bem diferente. Patrícia é acusada de práticas enganosas e de matar a aposentada Márcia Mendes Carneiro. Em 2021 foi indiciada por homicídio. Você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Ô Simone, eu tô tentando ligar pra você e pra sua irmã, minha mãe tá tendo um ataque. Eu preciso de ajuda aqui. Eu não consigo falar com vocês. Foi indiciada por homicídio, como aponta o processo no 0840593.93.2024.8.19.0000 movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que a indiciou por homicídio simples, art. 121, no caso da morte de Márcia Maria Mendes Carneiro. Sem possuir um registro de qualificação de especialista, RQE, em clínica médica ou geriatria, ela exercia atividades médicas, enganando pacientes com títulos que não possuía. Embora tenha mantido um site chamado Medicina Domiciliar, um termo que sequer existe formalmente, e perfis em redes sociais onde se apresentava como geriatra, hoje, quase todos esses perfis foram desativados. No entanto, as consequências de suas ações continuam a reverberar. Patrícia alegou ser vítima de ameaças, fake news e perseguição, especialmente por parte de Leonardo Mendes Carneiro, filho da vítima. Leonardo Mendes Carneiro, filho da vítima, estava indignado e enviou mensagens para o WhatsApp de Patrícia, dizendo que a levaria, de qualquer maneira possível, para a delegacia, nem que precisasse arrastá-la. Mas como se faz um boletim de ocorrência na delegacia alegando que seu agressor quer levá-la à polícia? Leonardo exigia explicações sobre o ocorrido. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito. Ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Mas, doutora, o que é que minha mãe tinha? Que tipo de arritmia? Mas nunca viu o algoz de sua mãe desde a última consulta.
Patrícia fugiu da polícia até onde pôde, e, quando finalmente prestou depoimento, fez declarações controversas, sem coerência e com identidade vencida. Outra observação que eu queria fazer, se o senhor me permite, de fato ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio, eu fui de livre e espontânea vontade. Patrícia, beirando os 50 anos, utilizava uma identidade de quando tinha 13 anos, levantando questões de falsidade ideológica ou falsa identidade. Além dos falsos títulos médicos, há a questão de sua irmã, que a acompanhava nas consultas da vítima Márcia. Ela usou nomes diferentes, se apresentando ora como Simone, ora como Mônica, e alegava ser técnica em enfermagem. A verdadeira identidade e qualificações tanto de Patrícia quanto de sua irmã permanecem obscuras e questionáveis. Apesar disso, Patrícia conseguiu escapar de punições na esfera de tutela coletiva do consumidor, no Ministério Público de Niterói, após aceitar um acordo para a prestação de serviços comunitários por enganar pessoas na internet. Estranhamente, o Ministério Público de Niterói não respondeu de maneira coerente sobre por que desconsiderou a médica na tutela coletiva do consumidor. A questão que permanece é: como a justiça lidará com esse tipo de fraude médica? A internet confunde frequentemente a realidade, criando uma rede de falsos especialistas que escapam das consequências legais. A família de Márcia Mendes Carneiro ainda busca justiça, enquanto Patrícia, agora apenas cidadã nas redes sociais, parece se esquivar de suas responsabilidades. O caso de Patrícia Rosália de Mello Araújo levanta questões profundas sobre ética na medicina e a facilidade com que algumas pessoas manipulam os sistemas para benefício próprio, enquanto famílias inocentes sofrem as consequências. O que será necessário para que a justiça prevaleça? E como proteger os pacientes de práticas tão prejudiciais no futuro? Este é um alerta urgente para as autoridades e a sociedade como um todo. O desaparecimento digital e a farsa desmascarada ao site de Medicina Domiciliar de Patrícia Rosália de Mello Araújo, onde ela ostentava suas supostas qualificações médicas, misteriosamente saiu do ar assim que seu indiciamento foi confirmado. Logo na página inicial do site, ela desmentia as acusações, alegando ser vítima de fake news. Mas, agora, onde está o site da doutora generalista? Onde está o título de doutora à frente do seu nome nas redes sociais? Patrícia, que outrora se vangloriava de ter mais de 3.000 seguidores e pacientes no Instagram, agora enfrenta a realidade. Vamos contar a cada um deles que você nunca foi geriatra. Você é, na verdade, uma generalista domiciliar, uma estelionatária da medicina, que usou de títulos falsos para enganar e prejudicar vidas. A questão central aqui é a responsabilidade e a ética na profissão médica. É um alerta a todos os pacientes e uma chamada à ação para que aqueles que foram enganados por Patrícia busquem seus direitos. A retirada de seu título de doutora e a eliminação de suas páginas são apenas passos iniciais para desmascarar essa fraude. É crucial que as autoridades intensifiquem suas investigações e tomem as medidas necessárias para impedir que indivíduos como Patrícia continuem a atuar impunemente. A justiça deve prevalecer para proteger as famílias que foram vítimas de sua negligência e para restaurar a confiança no sistema médico. A luta por justiça é contínua, e cabe a todos nós assegurar que práticas enganosas como essas não tenham espaço na sociedade. Patrícia Rosália de Mello Araújo, agora sem seu manto de doutora, deve enfrentar as consequências de suas ações, e a justiça precisa ser feita. O caso de Patrícia Rosália de Mello Araújo tomou um rumo ainda mais dramático quando surgiram acusações de falsidade ideológica. Tanto Patrícia quanto sua irmã, Mônica Simone de Mello Araújo, também conhecida como Mônica, enfrentam agora o peso de suas mentiras em um tribunal de justiça. Patrícia, já indiciada por homicídio, precisa lidar com as consequências de suas ações duplamente enganosas. A revelação de que usava uma identidade vencida, datada de quando tinha apenas 13 anos, gerou uma onda de indignação e perplexidade. Como uma médica com décadas de atuação podia sustentar uma prática profissional com documentos desatualizados e enganosos?
Esse detalhe abriu uma nova frente no caso, revelando uma rede de enganos que vai além do exercício ilegal da medicina. A situação se complica ainda mais com o papel de sua irmã, Mônica Simone de Mello Araújo, que também está envolvida em práticas questionáveis. Acompanhando Patrícia nas consultas de Márcia Mendes Carneiro, Mônica usou nomes falsos e alegou ser técnica em enfermagem, mascarando suas verdadeiras intenções e qualificações. A duplicidade de suas identidades expõe uma parceria sinistra, projetada para enganar e explorar os mais vulneráveis, trazendo à tona a verdadeira extensão das ações de Patrícia e Mônica. A justiça agora deve determinar até onde essas mentiras foram capazes de chegar e o impacto que causaram na vida das pessoas que confiaram nelas. A família de Márcia Mendes Carneiro aguarda ansiosamente que a verdade finalmente prevaleça e que a responsabilidade pelos atos cometidos seja assumida. Este caso não é apenas uma batalha por justiça para uma família em luto, mas também um alerta crucial para todo o sistema médico e jurídico. É imperativo que a integridade e a transparência sejam restabelecidas na prática médica, garantindo que pacientes não sejam vítimas de charlatanismo e fraude. O caso de Patrícia Rosália de Mello Araújo levanta questões profundas sobre ética na medicina e a facilidade com que algumas pessoas manipulam os sistemas para benefício próprio, enquanto famílias inocentes sofrem as consequências. O que será necessário para que a justiça prevaleça? E como proteger os pacientes de práticas tão prejudiciais no futuro? Este é um alerta urgente para as autoridades e a sociedade na totalidade. No final, o caso das irmãs Araújo serve como um doloroso lembrete de que a ética e a integridade não são apenas palavras, mas pilares fundamentais que sustentam a prática médica e a confiança da sociedade. Somente com vigilância contínua e justiça imparcial é que podemos garantir que a medicina continue sendo uma força para o bem, livre das sombras da fraude e do engano. Assinado Márcia Maria Mendes Carneiro.